Boa noite a todos. Ô, gente, essa questão aqui dos trabalhadores da última hora, quer dizer, isso aí casa bastante com o quê? Com a missão do Espiritismo e dos espíritas. Por quê? Nós vemos, por exemplo, a revelação espírita, quer dizer, o Consolador, chegou para nós agora no século XIX, em meados do século XIX, quer dizer, foi uma terceira revelação que nós tivemos. Para quê? Para nos auxiliar nesse momento de transição que o planeta está passando, que é um momento, entre aspas, de última hora. E nós, espíritas, tanto faz a denominação religiosa, seja espírita, seja o que for, muçulmano, tá certo? Todos nós somos trabalhadores da última hora, tá? Independente da denominação religiosa que possa existir. Mas no nosso caso aqui do Espiritismo, nós estamos tendo a oportunidade de quê? De entender coisas que quando a gente, em vidas passadas, a gente militava em outras religiões, por exemplo, católico, protestante, muçulmano, budista, seja lá o que for, a gente não tinha o entendimento que nós temos hoje. Para quê? Olha bem, gente, o entendimento que a gente tem hoje das coisas de Deus, para que serve isso? Para a gente só falar assim, eu sou um iluminado, eu entendo, não, para que a gente possa difundir isso com o maior número de pessoas. Então, quer dizer, a função nossa como espírita é difundir esse conhecimento que nós temos, que foi trazido pela doutrina espírita. Tá? Então, quer dizer, é fazer o bem. Porque não adianta, gente, agora que nós estamos nesse último período, nessa transição que nós estamos passando, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho que fazer todo o bem possível que eu puder. Por quê? Porque quando eu faço bem, eu estou o quê? Eu estou trabalhando com Cristo, de uma forma ou de outra, seja em que religião for, eu vou estar trabalhando com Jesus, tá? E essa é a função nossa, e esse é o nosso trabalho que nós temos, daqui para frente. Nós que já despertamos para a vida maior, nós temos obrigação de quê? De trabalhar no bem, porque a gente sabe que fora a caridade não tem salvação. Quer dizer, nós estamos aqui nesse planeta já há quantos milênios encarnados? E nós estamos aqui para quê? Para aprender a fazer o bem, para aprender a amar incondicionalmente, coisa que a gente não sabe. Mas amor de mãe não tem nada que supera. Olha, gente, eu vejo tanta mãe aí cobrando dos filhos. Mas eu te criei para você me fazer isso. Eu te criei dessa forma porque eu queria isso, que você cuidasse de mim e tal. Então, quer dizer, isso não é amor incondicional. E nós temos que aprender o quê? O amor incondicional. Nós estamos aqui nesse planeta para isso, para exercitar esse amor incondicional, esse amor sem criar expectativa, esse amor sem apego, sem cobrar nada, sem esperar gratidão de ninguém. Tá? Então é isso, e fazer o bem, todo o bem que for possível. Porque a gente sabe, o Emmanuel ele sempre fala isso, nos livros lá do Chico, o Emmanuel fala que se uma pessoa for um criminoso, olha bem como é que é a misericórdia divina, se a pessoa foi criminoso, cometeu o crime vamos dizer assim, até ontem, mas se essa pessoa resolver fazer o bem, todo o bem possível, toda a caridade possível, a espada da justiça divina, Deus afasta, e a mão da misericórdia divina, ela se faz sobre a pessoa. Quer dizer, aquela pessoa que deveria muitas vezes passar por todos os sofrimentos que a justiça traz, aquele sofrimento muitas vezes ele é afastado, para que a pessoa possa fazer o bem. Então, lá em Pedro, por exemplo, no Evangelho, o Pedro fala que o amor ele cobre uma multidão de pecados, quer dizer, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, o que a gente tem que entender disso é o seguinte, que a gente fazendo bem, muitas vezes,
a gente vai superar um monte de expiações que a gente teria que passar de forma normal. Então, quer dizer, o bem é uma mola propulsora na nossa evolução espiritual. Então, quer dizer, quando a gente se imbui disso, quando a gente entra nessa vibração de procurar fazer o bem, ninguém segura a gente. A gente vê, por exemplo, um espírito que na época do Cristo perseguiu Cristo. Por exemplo, o Herodes, ele perseguiu Cristo, não gostava. E vocês vejam, por exemplo, na última encarnação, ele no século XV, ele foi o Vicente de Paulo, quer dizer, aquele que foi conhecido como apóstolo da caridade. Olha só, gente, o salto que esse homem deu, que esse espírito deu. Aí vocês falam, mas e o Judas? O Judas, na última encarnação dele, ele foi a Joana d'Arc, quer dizer, que também deu um salto muito grande. E nós, que muitas vezes fomos contemporâneos do Cristo, na época do Império Romano, nós estamos aí até hoje amassando barro, vida após vida, entendeu? Naquela vida medíocre que eu falo no sentido de fazer o bem. A gente é muito morno em fazer o bem, tá? Então, quer dizer, eu acho que agora, nessa encarnação que nós estamos tendo, nessa encarnação atual, é a grande chance que nós estamos tendo, daquele que era o trabalhador, que o Evangelho fala aqui, no trabalhador da última hora. Então, nós estamos passando por isso. E nós estamos tendo essa grande chance de quê? De dar um salto evolutivo. E para isso nós temos uma ferramenta que se chama doutrina espírita, que nos facilita o entendimento, que através do raciocínio nos dá uma fé mais sólida, para que a gente, junto com essa fé, possamos empreender em fazer o bem, de forma pragmática, tá certo, gente? De forma cotidiana, procurar fazer o bem, tá? Não importa aonde nós vamos começar, se vamos começar dentro da família, que também é um lugar complicado, que é um lugar que tem muito picuinha, que é muita alfinetada, muito coisa, dentro do campo familiar, e daí expandir para fora, tá certo? Então essa é a grande chance que nós estamos tendo, e nós devemos aproveitar isso, tá certo, gente? Então eu acho que sobre aqui esses trabalhadores da última hora, esse recado que eu estou dando, para a gente refletir, e que a gente possa, quando for fazer o culto do Evangelho no lar, estudar esse capítulo 20 aqui, ó, os trabalhadores da última hora, para que a gente possa entender melhor esse trabalho que nós espíritas temos a fazer, e que é um trabalho só nosso, tá? Nós não podemos terceirizar isso para ninguém, é nós que temos que empreender esse trabalho, e agarrar no cabo da enxada, naquilo que for possível, tá certo, gente? Até o limite das forças, tá? Como dizia o Kardec, a gente procurar bem a caridade até o limite das forças, e esse limite das forças é o momento que nós vamos estar o quê? Partindo dessa vida para outra, e lá nós vamos encontrar, vamos colher tudo aquilo que nós plantamos durante a existência. Então, uma boa noite a todos.